Olá, queridos amigos da TV Mundo Maior e também da TV A Caminho da Luz, sejam bem-vindos ao programa Jesus e o Espiritismo, com a minha apresentação, André Luiz Querini Vilar. Que Jesus se faça presente em nossos corações, que possamos juntos, unidos, absorver o conteúdo deste livro maravilhoso que é o livro A Caminho da Luz. O programa Jesus e o Espiritismo, nesta temporada que está estudando sequencialmente este livro, tem gerado uma repercussão muito positiva, tanto na TV Mundo Maior, quanto no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. As mensagens, os e-mails, o WhatsApp que eu recebo, os comentários nas redes sociais que eu alimento. Eu agradeço muito pela sua audiência, pela sua participação, pela sua colaboração, pelas sugestões para melhorarmos o programa. Gratidão! No programa de hoje, nós daremos continuidade no capítulo 12, que fala do advento de Jesus. Veremos hoje os dois últimos itens que compõem a metade do livro. O capítulo 12 é exatamente a metade do livro, um livro com 24 capítulos. Lembrando que este livro foi ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier e publicado pela Federação Espírita Brasileira. Veremos então agora Crepúsculo de uma Civilização, que na verdade é um tópico com um único parágrafo, e veremos uma mensagem um pouco mais longa, o exemplo do Cristo, que daí já dá mais capítulos, mais meditações pelo conteúdo espiritual. Então nós vamos ler este primeiro e habitualmente nós sempre iniciamos no segundo bloco um novo item. Nós hoje não, hoje pelo tamanho de um e pelo tamanho do outro, para não sobrecarregar muito o segundo bloco, nós vamos ler este item e também vamos dar início ainda neste bloco no segundo item. Feitos os esclarecimentos, vamos à nossa leitura. Crepúsculo de uma Civilização. Uma nuvem de fumo vem se formando. Há muito tempo, nos horizontes da terra cheia de indústrias de morte e destruição. Todos os países são convocados a conferirem os valores da maturação espiritual da humanidade, verificada no orbe há 2 milênios. O progresso científico dos povos e as suas mais nobres e generosas conquistas são reclamados pelo banquete do morticínio e da ambição. E, enquanto a política do mundo se sente manietada ante os dolorosos fenômenos do século, registram-se nos espaços novas atividades de trabalho, porque a direção da terra está nas mãos misericordiosas e augustas do Cordeiro. Esse capítulo, ou melhor dizendo, este item inserido neste capítulo, ele veio numa hora muito oportuna, que é o momento da pandemia. E nós vemos que mesmo o Brasil já passou muito tempo das 100 mil mortes, e mesmo com tantas mortes, mesmo com tantos infectados, mesmo com pessoas que foram infectadas, recuperaram, reincidiram na reinfectação, nós percebemos que muitas pessoas não estavam preocupadas com a vida alheia. Não tinha a higiene que era pedida, achava que aglomeração era bobagem, que poderiam estar juntos, não tinham os devidos cuidados que se pedia num programa televisivo, num programa radiofônico, numa notícia escrita num jornal, numa revista. Nós vimos os próprios políticos, infelizmente, já comprovados a corrupção com hospitais que foram colocados temporariamente, não funcionaram, serviram apenas para o desvio de verba. Então nós percebemos que o que Emmanuel disse na década de 30, hoje se verifica ainda. Passaram quase 70 anos, ou 70 anos, 72 anos, e o que nós verificamos? Que pouco avançou neste sentido. A vida humana para as pessoas ela é muito perecível. As pessoas se importam com aqueles que têm um sentimento. A esposa, o marido, a mãe, o pai, os filhos, e olhem lá ainda. Mas
com o próximo, se for ter que morrer, não sendo na minha casa, pode morrer 100 mil, 200 mil, 1 milhão de pessoas, não tem problema, não é na minha casa. É um pensamento que Emmanuel nos mostra que precisa de uma maturação. A pandemia vai mudar essa realidade? Não. A pandemia vai ser a tábua da salvação e as pessoas vão mudar o comportamento? Não, nós vimos há pouco que não. Nós vimos que comerciantes ganharam dinheiro colocando preços exorbitantes em coisas básicas no início da pandemia, como o álcool em gel. Então nós percebemos que não é apenas os políticos que deixam a desejar, nós, os cidadãos, também deixamos. Nós também temos participação no número de mortes mundo afora, em especial no país que estamos situados. Então nós percebemos que de nada adianta eu ter o Cristo, eu ter o Novo Testamento, eu ter o Evangelho segundo o Espiritismo, eu fazer a minha prece pela manhã, eu fazer a minha prece à noite, eu fazer a minha prece quando estou almoçando, agradecendo pela minha refeição, sendo que eu me importo apenas com os meus. E esqueço que a família universal é a família que eu estou inserido. Temporariamente eu tenho uma esposa, eu tenho uma companheira. Temporariamente eu tenho um filho, eu tenho filhos, temporariamente eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, mas a vida dá voltas e amanhã poderei ser eu a retornar antes do tempo à pátria espiritual, amanhã poderão ser eles a retornar à pátria espiritual, e será que eu terei alguém olhando, cuidando, zelando, me protegendo? São conjecturas que quando estamos com saúde, quando estamos empregados, quando não dependemos de ninguém, nós não fazemos. Por quê? Porque eu não preciso do próximo. Só que a idade chega para todos nós, a vida dá muitas voltas. A vida, ela apresenta muitas situações em que nos convidam à sua meditação. E infelizmente, agora falando de um cristão para outro cristão, infelizmente, nós os cristãos, e eu me coloco em primeiro lugar nesta fila, nós temos um conhecimento muito grande, muito bonito, que traz para todos nós um manancial de força, de coragem, de entendimento, a prática no bem, mas infelizmente nós não damos ouvidos. Eu creio que a pandemia, para muitas pessoas que estavam ausentes da fé, inclusive alguns espíritas, foi o motivo para retornarem à religiosidade. Mas eu creio também que muitas pessoas continuaram nem aí com a situação, muitas pessoas não compreenderam o lado espiritual. Tem pessoas que olham apenas e tão somente para os índices de infectados, de mortes e não dão valor para a grande lição que esse momento está nos oferecendo, que é o pano de fundo, que é o outro lado da história, o lado que a maioria não vê, a maioria não entendem, a maioria não auscultam, que é o lado espiritual. E agora nós vamos iniciar o outro item, o exemplo do Cristo, quando Emmanuel se refere a Jesus. Sem nos referirmos, porém, aos problemas da política transitória do mundo, lembremos ainda que a lição do Cristo ficou para sempre na terra, como tesouro de todos os infortunados e de todos os desvalidos. Sua palavra construiu a fé nas almas humanas, fazendo-lhe entrever os seus gloriosos destinos. Haja necessidade e tornaremos a ver a crença e a esperança reunindo-se em novas catacumbas romanas para reerguerem o sentido cristão da civilização da humanidade. As pessoas que não tiveram a oportunidade de ler o livro Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, os livros de Emmanuel, romanceados, remontando os 3 primeiros séculos do cristianismo aqui na Terra, leiam, estudem, mergulhem naquelas informações. Então aqui ele nos fala catacumbas, não é? Hoje é muito fácil nós irmos num templo religioso. Não tão fácil hoje por conta do isolamento, mas as religiões estavam com as suas portas abertas, poderíamos entrar, ter a nossa prática exterior perante o Cristo, tudo era aceitável, ainda mais num país laico como o nosso, em que as religiões são permitidas. Mas o que nós verificamos?
nós verificamos também que, apesar da facilidade, da modernidade, da atualidade, nós vemos também que o esforço é menor do que daqueles primeiros cristãos. Não apenas no sentido de dar a vida, não apenas no sentido de oferecer o esforço, o desejo, a conquista, o trabalho, mas hoje nós percebemos que muitos foram os chamados, mas na pandemia poucos se fizeram os escolhidos para o trabalho com Jesus. Muitos se candidatam à oratória, à mediunidade, à direção de um centro espírita, muitos se candidatam ao protagonismo da mensagem, mas poucos estão dispostos verdadeiramente a compreender o chamamento do Espiritismo, quando o Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, no item 5 ele nos fala advento do Espírito da Verdade, quando o próprio Espírito da Verdade, numa mensagem em Paris, nos diz, no finalzinho da mensagem do item 5, os espíritas têm 2 mandamentos. O primeiro, amai-vos. O segundo, instruir-vos. O amar. Será que nesta pandemia, nesta quarentena coletiva, nós conseguimos nos amar? Será que se amássemos, teria um alto índice de separações, de brigas, de dissensões familiares? Será que nos amássemos mais, teria tantas mortes coletivas como teve e ainda tem mundo afora? É apenas uma questão simples para que possamos meditar e refletir. E no segundo bloco, nós daremos continuidade no exemplo do Cristo, que é marcante e importante. Mas agora, eu gostaria muito de falar do segundo livro que eu escrevi. Vocês estão vendo na tela a capa do livro, O Poder da Liberdade. O Poder da Liberdade é um livro que nos convida à autoajuda, trazendo Deus para as nossas meditações, Jesus, a espiritualidade amiga, a lei da natureza. E este livro, como todos os livros de minha autoria, a sua edição pertence ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então, quando se adquire um livro, diretamente é revertido para o Centro Espírita e para as suas atividades do Núcleo Chico Xavier, ambos em Itapira. Você pode adquirir pela loja virtual loja@caminhodaluz.com.br e quem quiser um autógrafo é só mandar o número do seu pedido pelo WhatsApp e o seu nome, ou o nome de quem quer oferecer. O WhatsApp é 19 997 78 2794. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, estamos retornando com o estudo do livro A Caminho da Luz através do programa Jesus e o Espiritismo, que vai ao ar pela TV Mundo Maior e também pelo YouTube da TV A Caminho da Luz. Já se inscreveu no YouTube? Se inscreva no canal, divulgue, compartilhe e deixe o seu like no vídeo. Então nós estamos vendo agora o último item que compõe o capítulo 12, que fala de Jesus. Estamos vendo hoje o exemplo do Cristo. É um texto muito bonito de Emmanuel, em que tem vários parágrafos convidando-nos à meditação. A continuidade é muitas vezes nos corações humildes e aflitos que vamos encontrar a divina palavra cantando o hino maravilhoso dos bem-aventurados. Isso daqui é algo que nós verificamos no dia a dia. Quem é espírita e vai numa casa espírita percebe que muitas vezes nós encontramos nesses corações simples, humildes, solícitos, a oportunidade do trabalho. Nós vemos nesses corações muitas vezes sofrido, apesar que todos nós sofremos, alguns mais, alguns menos, nesses corações nós vemos o ensejo do quê? Do trabalho. Nós vemos o ensejo da transformação, nós vemos o ensejo da humildade. São todos? Não, não podemos generalizar. Não podemos pegar um grupo e generalizar aquele grupo, mas
verificamos o que Emmanuel fala na prática. O que ele fala na teoria, nós verificamos na prática. E neste momento coletivo, o centro deu sopa, deu refeições todos os dias, e está dando até o presente momento. O que nós percebemos? Que muitos destes corações trabalhadores do centro foram quem estava na linha de frente com todos os cuidados que se pediram. Muitos corações simples, pessoas simples, com seus dilemas naturais, não deixaram o trabalho. Então nós percebemos que o trabalho está para todos, independente do momento. Agora, o candidato ao trabalho, ele tem que escolher sempre a posição do trabalho, não esperar que o trabalho chegue até ele. Emmanuel continua: e para fechar este capítulo, lembrando a influência do Divino Mestre em todos os corações sofredores da Terra, recordemos o episódio do monge de Manilha, que é acusado de tramar a liberdade de sua pátria contra o jugo dos espanhóis, é condenado à morte e conduzido ao cadafalso. Então aqui ele pega a questão de um monge, de uma batalha, por assim dizermos, quando ele é condenado. Nós percebemos que o exemplo de Jesus, ele é um exemplo que foge dos livros. Tem pessoas que têm uma cultura vasta e não conseguem se entrosar com a personalidade de Jesus. Tem pessoas que não têm cultura alguma que conseguem se entronizar na mensagem do Cristo. O Cristo é uma figura muito pessoal. Tem pessoas que têm afinidade, tem pessoas que têm menos, tem pessoas que se entregam mais, tem pessoas que se entregam menos. Seguir ao Cristo não significa seguir a um chefe religioso que chega para todos nós, os seus adeptos, e nos dita o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Isto não é papel de um chefe religioso e isto não é papel de uma religião. No termo antigo, primitivo da palavra, religião vem do latim religare, religar o nosso pensamento de criatura humana ao pensamento do Criador. A religião em si, ela traz para nós normativas que nos convidam a um código de lei moral. Da mesma forma que a Constituição de um país tem a finalidade de nos mostrar o norte, o que é a lei e o que é contra a lei, a religião tem a oportunidade de nos esclarecer o que é o amor e as suas consequências. O que é a caridade e as suas consequências, o que é a humildade e as suas consequências, e assim sucessivamente falando. O que isso significa? Que a religião até hoje ela foi deturpada no seu sentido. Foi deturpada pelos seus adeptos e foi deturpada pelos seus líderes. Não culpamos apenas os líderes, porque se os seus adeptos modificassem também a forma de interagir com a religião, os líderes religiosos não cresceriam como crescem, dizendo muitas vezes o que a pessoa tem de fazer na sua vida. Outro aspecto importante para dizermos, um templo espiritualista, o espiritismo, o budismo, o umbandismo, o templo, vários outros que mexem com a espiritualidade. Os espíritos sérios não perdem tempo em dizer o que eu tenho que fazer. Se fosse para a espiritualidade, se fosse para os líderes religiosos falar o que eu devo fazer, eu não teria livre-arbítrio. Se eu tenho livre-arbítrio, eu posso ouvir o conselho de um amigo espiritual. Quantas vezes, no trabalho de desobsessão ou numa conversa, o Dr. Marco Antônio, que é o benfeitor espiritual da casa, não me sugeriu: olha, André, eu recomendo um livro, eu recomendo que na sua palestra você faça tal coisa. São sugestões que ele nos passa para crescermos como ser humano, como orador, como escritor, como médium, como cooperador de uma casa espírita. Isso é sugestão. O que nós vemos é uma modificação no sentido da religião, levando muitas vezes a pessoa, tudo que ela faz, ela perguntar: eu devo ou não devo?
Sendo que se eu quero perguntar para alguém, eu tenho que fazer a seguinte pergunta: se Jesus estivesse no meu lugar, como ele se portaria? Como ele agiria? Quais seriam as suas respostas mediante a este problema? Se eu quero perguntar para alguém o que eu devo fazer, perguntemos à nossa consciência. Peçamos iluminação e intuição ao nosso anjo da guarda. Interagimos com a nossa essência íntima e divina. Então aqui ele está nos dando o paralelo de um monge que foi capturado pelos espanhóis e lançado ao cadafalso. Continua Emmanuel: no instante do suplício, soluça desesperadamente o mísero condenado. Como, pois, será possível que eu morra assim inocente? Onde está a justiça? Que fiz eu para merecer tão horrendo suplício? Mas um companheiro corre ao seu encontro e murmura-lhe aos ouvidos: Jesus também era inocente. Passa então pelos olhos da vítima um clarão de misericordiosa beleza. Secam-se as lágrimas e a serenidade lhe volta ao semblante macerado. E, quando o carrasco lhe pede perdão, antes de apertar o parafuso sinistro, ei-lo que responde resignado: meu filho, não só te perdoo, como ainda te peço, cumpras o teu dever. É interessante esta analogia que Emmanuel faz deste monge, quando ele nos fala a respeito de que naquele momento de agonia, em que vacilava a fé deste monge, o que é perfeitamente natural, e ele começa a indagar: o que eu fiz? Eu sou inocente. Eu não devo nada perante Deus nem perante aos homens. Por que que mereci uma sorte tão triste? E corre um companheiro até ele e diz: mas o Cristo também morreu, imolado numa cruz, sendo inocente. Olha que aquilo cala fundo para nós os cristãos. Quem não é cristão, dá risada desta máxima. Mas para nós os cristãos, isso cala muito fundo. Porque quem conheceu a vida do Cristo, viu que ele foi condenado, primeiro sem um julgamento. Segundo, foi absolvido Barrabás, um criminoso confesso, na Páscoa de 33, e ele foi lançado ao Gólgota, subiu com uma coroa de espinhos, subiu com uma cruz e desencarnou da maneira mais violenta, da maneira mais dolorida e da maneira mais lenta que havia naquela época, que era numa cruz, com aqueles cravos imensos pegando partes do seu corpo para fixar. Outro dia eu estava imaginando isto. Nós já paramos para analisar o tamanho dos cravos e a quantidade de cravos que foi necessário para pegar um homem de altura mediana, que seja dos seus 70, 80 quilos, e agora quem está chutando os quilos do Cristo sou eu? Já pensou quantos cravos não foram necessários e o tamanho da profundidade destes cravos para que pudesse pegar um homem adulto e pregar numa cruz? Não apenas Jesus, mas tantos homens que morreram desta forma atroz, desta forma violenta. E aquele monge, ouvindo deste companheiro, resigna naquele momento, deixa aqueles pensamentos de lamentação, e quando aquele companheiro iria apertar o parafuso sinistro, esta é a terminologia que Emmanuel usa, o parafuso sinistro, o que aquele monge diz? Eu não apenas te perdoo, como te peço, cumpra a tua obrigação. Esta é a mensagem rediviva do Cristo. Esta é a máxima quando ele nos convida a exteriorizarmos de nossos corações a mensagem bendita da transformação e da renovação. Com o programa de hoje, nós findamos o capítulo 12
E no programa que vem, nós já daremos início no capítulo 13. E eu gostaria de aproveitar este final do programa para falarmos um pouquinho do YouTube da TV A Caminho da Luz. Você já se inscreveu no YouTube da TV A Caminho da Luz? youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá você vai encontrar vários programas. Só da série dos livros de André Luiz já temos 4 no ar. Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz e entrou agora em agosto, Obreiros da Vida Eterna. Já está disponível também. Temos desde o início o estudo do livro A Caminho da Luz, o estudo do livro Roteiro. Estamos com o Evangelho no Lar diariamente sendo feito ao vivo, de segunda a sábado às 19h30, aos domingos às 18 horas. Nós também temos o estudo do livro Jesus no Lar, do livro dos Espíritos, programas de músicas com o Vansan aos domingos pela manhã, às 10 horas, com a Vivian, de segunda e sexta, às 17 horas. Então nós temos um conteúdo muito importante. O seu like é importante, o seu comentário no vídeo é importante, a sua inscrição é importante e o seu compartilhar é muito importante. Encerrando o programa, rogo a Jesus, o nosso Divino Mestre, que nos ampare, que nos ilumine, que nos reconforte, que nos traga esperança e luz, amor e fraternidade, e que a continuidade da nossa semana possa ser pautado na fraternidade. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa.